Boa tarde a todos. Boa tarde. Quero agradecer a presença do vereador Ceará, o vice-presidente da Lobogo, secretário Matias, seja bem-vindo a essa casa. O senhor Pedro, esteve com a gente 15 dias atrás, né, senhor Pedro? Obrigado. E o senhor Wagner, seja bem-vindo a essa casa. E agradecer a todos os funcionários da casa também. Quero passar a palavra para o vereador Ceará. Uma boa tarde. Boa tarde, eu sou Pedro Wagner, né? O secretário Matias, obrigado aí pela presença, os funcionários aí, aqui da casa, o doutor Fernando, né? O nosso parceiro aqui da comissão de obra. Fizemos aqui o convite ao secretário Matias, justamente para que a gente pudesse tirar algumas dúvidas que vai ser colocado pelos membros que se faz presentes aqui na casa, os munícipes. Deixo a palavra com o presidente para que possa passar a palavra aos nossos munícipes. Passa a palavra ao senhor Pedro, para ele relatar o que está acontecendo, né, senhor Pedro? Sim. Boa tarde a todos da mesa, boa tarde ao senhor secretário, a todos os que colaboram. E a razão do nosso estado aqui é referente à construção de kitnets fora da área onde elas possam ser construídas conforme a legislação atual, ou seja, na cidade universitária, que tem um zoneamento próprio para isso. Mas acontece que, no entorno das duas faculdades, há uma vocação natural para que surjam novas e inúmeras kitnets. Elas estão estrategicamente localizadas e esse é um processo que a gente entende que seja irreversível, porque, devido à situação, uma situação favorável na localização, tanto da FCA quanto da Unicamp, do outro lado. Então, bairros como o Jardim Nova Itália, como o Jardim Paulista, Jardim Morro Azul, Chácara Antonieta, e algum que eu possa esquecer eventualmente, enfim, todo aquele entorno da faculdade, naturalmente, hoje já ocorre um processo de transformação. Surgem novas construções, que são direcionadas e apropriadas para isso, também inúmeras adaptações das casas que lá existem. Então, a gente faz um pedido, a gente veio até a comissão, de solicitar que possa ser criado um canal onde a gente possa regularizar essas obras. A minha, especificamente, está há 14 anos lá, e eu nunca consegui regularizá-la. No início, ela foi gerada como uma obra unifamiliar, porque não havia opção também. E a gente entende que o município deve atender às urgências e às novas necessidades que vão surgindo de acordo com novas situações. Então, nesse sentido, eu quero fazer um apelo aqui à comissão, agradeço por ter me atendido, e no sentido de que, se não for possível atualizar o plano diretor, que já está atrasado há 5 anos, que se façam inserções na lei, para que a gente possa chegar junto ao Executivo, lá na CEURB, apresentar o projeto devidamente, e que isso possa ter um segmento. Hoje há uma pressão muito forte sobre nós, uma pressão coercitiva, no sentido de multas, e sem um canal para que a gente possa dar seguimento. Nosso desejo não é ficar irregular, nosso desejo é regularizar. E queria destacar também duas condições que o município pode desfrutar, né? Tanto as famílias que estão lá, essas kitnets vão cumprir um papel social, como uma fonte de renda adicional para essas famílias, e o próprio executivo, ele pode enquadrar esse tipo de situação com uma taxação, com uma legislação, onde ele também possa depois oferecer um suporte que se faz necessário. É uma obra de pequeno impacto, não tem assim
uma situação que vá dificultar a movimentação no bairro, nada. É uma obra de pequeno e baixo impacto. Então, esse é meu pedido, minha colocação. Se puder passar a palavra para o Wagner, ele é engenheiro, ele também tem projetos nessa área e talvez, tecnicamente, ele possa acrescer alguma coisa. Muito obrigado. Agradeço, senhor Pedro, pela colocação. E passo a palavra para o Wagner. Boa tarde aí à mesa, né? Ao presidente da mesa, ao vereador Ceará, à vereadora Lu, e obrigado aí também ao secretário aí, Matias, que está presente. Eu venho, junto com o Pedro, esclarecer que hoje esses bairros adjacentes aqui, Jardim Nova Itália, Jardim São Paulo e outros na redondeza, eles têm uma procura muito grande, ou seja, a cidade universitária, por mais que ela tenha uma área que possa expandir ou até mesmo dar condições para os estudantes, hoje ainda o pessoal prefere que fique mais próximo aqui da FCA, ou seja, tem muita procura, né, por alunos, por moradia próximo aqui do colégio técnico ou até mesmo da faculdade aqui, da antiga Unicamp. A gente sabe que a prefeitura tem esse zoneamento e o zoneamento, na verdade, restringe a construção de kitnets fora desse âmbito. Tá? Mas, por outro lado, a gente vê que a cidade cresce, ou seja, a prefeitura tem um plano, mas o plano, às vezes, ele fica um pouco atrás da necessidade que as instituições chegam na cidade de Limeira. Então, a gente pode observar que, às vezes, um aluno com a família, ele chega, ele quer morar não é uma kitnet, mas assim, num quarto, num banheiro e uma condição que ele possa ficar só para dormir. Então, ele não tem a condição de ficar o dia inteiro. E esse aluno, às vezes, não tem um carro, ele vem somente para ficar durante a semana. Então, ele quer uma proximidade maior, próximo do seu âmbito de escola, de estudo. E aí a gente nota que no Jardim Nova Itália, essa adjacência aí, ela tem condições onde um morador ele pode alugar o fundo, uma edícula, e dê condições para que esse aluno realmente possa estar fazendo aí seu curso e estudando. E nesse âmbito, a gente pode pensar que esses bairros adjacentes, eles têm uma estrutura que possa acondicionar. É claro que dentro dos limites de uso de solo, dentro dos limites que podem ser condicionados pela prefeitura. Tá? Então, hoje, num olhar um pouco mais crítico, a gente não poderia pensar que somente o bairro Cidade Universitária poderia ser ou pode ser somente para uso de construção de kitnet. Mas poderemos avançar mais adiante pensando que a cidade, o número de alunos está crescendo, a universidade vai trazer mais cursos. Então, ou seja, será que a cidade universitária vai dar suporte somente para isso aí? Será que a gente não pode pensar num outro âmbito que alguns bairros próximos podem dar suporte? Então, e outra, eu acho que é importante deixar bem claro que a kitnet é um ambiente salutar, ou seja, ele tem que ter condições de moradia. Quando eu falo condições de moradia, toda a instalação tem que ter iluminação e ventilação. Então, a gente sai de um âmbito que é da kitnet, mas para um âmbito técnico. A gente tem que ter um ambiente que tenha iluminação e ventilação. Não vender algo que o aluno vá morar em lugares que não tenham condições de vida, ou seja, que não tenha iluminação e ventilação. O que eu estou propondo é que um quarto
ele tem uma janela que tenha ventilação, um banheiro que tenha lá o vitrô, uma iluminação e ventilação, uma cozinha que ele possa tomar um café, que ele tenha ventilação e iluminação. Ou seja, cômodos que sejam adequados para uma vida normal. Tá? Porque, às vezes, quando a gente fala kitnet, tem muita gente que vende kitnet, mas é um quarto, banheiro, cozinha, tudo junto. A gente está falando em condições de vida. Porque tem muita gente que vende, talvez, esse tipo de instalação, mas não é o caso meu e do seu Pedro estar aqui. Somente isso, mesa da Câmara. Muito obrigado pela palavra, Iva. Obrigado, Wagner, pela colocação. Eu passo a palavra para o Matias, para ver o que eles têm, algum projeto, o que pode fazer para ajudar esse pessoal aí. Boa tarde, vereador João Bano, presidente da comissão, vereador Ceará, vereadora Lu, seu Pedro, Wagner, todos os demais funcionários da Câmara e presentes. A demanda do seu Pedro até é conhecida nossa já há bastante tempo, né? Eu me recordo de ter atendido ele, um prefeito no bairro, acho que no Jardim Pisa, né? Foi uma reunião feita lá entre 2017 e 2018, acredito, né? A demanda dele é conhecida, porém, até, pelo menos, a época que a gente conversou, ela se restringia ao imóvel de propriedade dele, né? Não tenho lembrança de outros imóveis na região que tinham condição semelhante à dele, que é, vamos chamar assim, como está previsto na lei, que é a chamada moradia estudantil, que é popularmente chamada de kitnet, mas na nossa lei ela é prevista como moradia estudantil. Né, ressaltando que o seu Pedro construiu isso até antes da própria lei, eu acho que prevê essa situação, né? Então é um imóvel que foi construído de um jeito, aprovado de outro, e ele busca, né, a regularização do próprio imóvel e que também essa questão atinja outros na região. Acho que a demanda é interessante, talvez essas colocações quanto a essa procura por imóveis na região, né, talvez isso contribua, né, mais com essa discussão, a partir do momento que a gente tiver dados mais claros, talvez de imobiliárias, talvez, né, quanto realmente essa procura. Né. Por óbvio que esses bairros que já são mais consolidados, mais antigos, né, que têm um uso misto, ou seja, que já praticamente estão ocupados e que têm serviços disponíveis no seu entorno, né, eles acabam prestando um serviço melhor a quem mora nele do que num bairro mais recente que ainda está em processo de ocupação, em processo de implantação das construções. A questão da legislação é que o plano diretor, quando ele sofreu uma alteração, eu não me recordo se foi 2010 ou 2012, mas foi nesse período aí, nesse interstício, que ocorreu a alteração, que criou essa figura da moradia estudantil. Ela está criada, eu não me recordo qual artigo que cita ela, porém ela está bem clara na tabela, que é o anexo 16, que é os zoneamentos RS2. Então, a tabela 16 são as disposições e parâmetros para uso e ocupação do solo nesse zoneamento específico. Então, todas as questões relacionadas à moradia estudantil, com o seu detalhamento do que pode e que não pode, né, a questão das áreas que são permitidas, estão todas nas observações dessa tabela anexo 16, em especial os itens 21, 22 e 23. Então, esses itens que estão dentro desses zoneamentos RS2, eles definem a questão da moradia estudantil. Então, a ampliação da moradia estudantil para outros bairros dependeria da também inserção nos demais zoneamentos desse tipo, e aí que entra a questão mais complexa. Isso foi objeto de discussão interna na Prefeitura, na CELS, né, que é a Comissão de Estudo e Análise de Uso e Ocupação do Solo, né, que era... hoje a moradia estudantil está restrita às RS2, que praticamente só demarca a região do Cidade Universitária 1 e agora a Cidade Universitária 2, em fase final aí de
de implantação. Os demais zoneamentos da cidade, nenhum deles prevê essa moradia estudantil. Né? A região do Jardim Paulista e em torno, ele é demarcado como ZPR1. E ZPR1 é a zona predominante na cidade toda. Então, a partir do momento que a gente coloca na ZPR1 a possibilidade da moradia estudantil, ela não vai ficar restrita a esses bairros. Né? A gente não tem uma figura, né, na lei que permite que aquela atividade fique restrita somente àquele entorno específico. Então, essa foi a grande discussão interna em como vai mudar o zoneamento daquela região toda, passar para a ZRS2, mas a ZRS2 ela tem várias restrições quanto a vários tipos de atividades que não são permitidas nela. Então, se muda o zoneamento para atender a esse quesito, essa mudança de zoneamento pode prejudicar uma série de outras atividades que já estão instaladas. Obviamente, quem está instalado já tem direito adquirido, mas pode impactar muito mais. Né? E para permitir a moradia estudantil na ZPR1, que seria aí, sei lá, não tenho aqui de cabeça, mas, a grosso modo, aí, uns 60% a 70% da zona urbana. Né? A gente expandiria a possibilidade de moradia estudantil, né, chamada de moradia estudantil, para toda a cidade. Só que moradia estudantil tem esse nome por conta principal da Unicamp. Quando ele foi criado no plano diretor, a Unicamp, com o Campus 2, né, que é o DFCA, ela estava recém-implantado, então estava tendo uma demanda crescente desse tipo de moradia para os estudantes. Porém, a gente sabe que muita gente mora nesse tipo de imóvel e não é estudante. Né? Às vezes vai pegar um solteiro, vai pegar um divorciado, vai pegar alguma pessoa, né? Principalmente, normalmente, são casais ou pessoas individuais que moram, difícil família. Mas não há restrição legal e nem tem como, né, inconstitucional esse tipo de restrição, quanto ao perfil de quem mora, de quem habita. Então, expandir esse tipo de moradia para toda a cidade, sem um estudo apropriado, né, pode causar alguns outros impactos. O maior impacto que existe é que esse tipo de construção ela prevê a redução do número de vagas de automóveis disponíveis. Né? Então, numa construção multifamiliar, porque ele não deixa de ser multifamiliar, mas ele é multifamiliar focado para essa redução da dimensão da unidade habitacional. Mas os empreendimentos multifamiliares, eles têm que ter ao menos uma vaga de automóvel para cada unidade, salvo as unidades maiores, que acima de 100 metros quadrados precisam ter ao menos 2. E todos os imóveis unifamiliares também, né, precisam ter a sua vaga de automóvel, cada casa, tal. E aí, na hora que você permite com que esse tipo de empreendimento, né, se implante na cidade de forma geral, sem um estudo apropriado, a gente pode ter um aumento na demanda de trechos específicos, e aí, muitas vezes, o tipo de uso, né, o tipo de usuário, né, vai ser incompatível com essa questão do automóvel, e você vai começar a ter um aumento de automóveis estacionados no próprio sistema viário e, às vezes, até incompatíveis. Se a gente pegar bairros, por exemplo, vou citar aqui alguns exemplos que me vêm à cabeça que tem essa condição. Pegar o Jardim Fênix, que tem sistema viário estreito, lotes com frente menor e muitas guias rebaixadas, né? Adélia Cavicchia, Bartolomeu Grota, Morro Azul, enfim, você vai ter uma série de bairros onde o sistema viário é estreito, que não comporta um estacionamento, né, em grande volume, ou você tem uma série de rebaixamentos de guia, onde quase que o estacionamento fica inviável, porque todas as casas, né, as guias rebaixadas, elas se encostam, e aí você tem uma disponibilidade baixa de vagas públicas. Então, são questões todas que são consideradas nessas análises para identificar a viabilidade ou não da aplicação disso na cidade como um todo. Né? Então, essa foi uma das grandes questões que foram consideradas internamente, e o não avanço disso no contexto de
alterar o plano diretor vigente se deu nesse sentido, né? Essa situação, ela necessita de um estudo mais aprofundado, inclusive uma possível mudança de paradigma, né? Eu acredito que talvez não na forma da moradia estudantil, mas em outros modos de morar, que muitas vezes há uma maior compactação da unidade habitacional, seja que aí não é tanto o caso de Limeira, a gente tem isso mais em grandes centros, né, que é quando você tem o preço do solo muito alto, né, um preço muito caro, né, e aí você precisa explorar isso, porque existe uma demanda, e aí, naquele espaço pequeno de terra, você precisa colocar bastante habitação para atender aquela demanda específica, né. Existem hoje os chamados apartamentos estúdio, né, que são unidades onde não há uma clara divisão dos ambientes, né. Você tem lá o banheiro e o resto do apartamento é planta livre, né. A divisão pode ser feita com o próprio mobiliário, com drywall, enfim, né. A moradia estudantil ela está meio parecida com isso. Se a gente vê os critérios, né, tem uma certa flexibilidade que atenderia, mas existe a questão da redução da vaga de automóveis. Por outro lado, dependendo da região, talvez até haja a possibilidade de reduzir a vaga de automóveis em virtude da quantidade de serviços que são prestados no local ou mesmo da abundância de transporte coletivo, que muitas vezes a própria pessoa não vai ter a necessidade de ter seu veículo, enfim, né? Então, isso é o que a gente vê também nas grandes cidades. Então, nessa minha fala, eu não estou falando que a gente não pode discutir, que o assunto está encerrado, mas estou trazendo uma complexidade, que seria o outro lado da moeda, né? Porque quando houve as discussões internas desse assunto, o principal impacto era nisso, né? Você tem a moradia estudantil num zoneamento específico, que ele está demarcado lá. A expansão desse zoneamento pode implicar no prejuízo quanto a outras atividades que não são permitidas nesse zoneamento nas demais áreas consolidadas. E permitir que a moradia estudantil possa ser nos demais zoneamentos, aí tem esse impacto maior que precisa ser medido, precisa ser considerado. Então, acho que, no geral, a minha fala é nesse sentido, mas a gente está aberto para construir e, nesse processo de revisão do plano diretor, trabalhar aí com esse assunto. Agradeço ao Matias. E na última vez que o senhor Pedro esteve aqui, né, até falou que a cidade de São Carlos, né, a cidade está mais avançada nesse sentido, né? Sim. Se o senhor puder fazer uma colocação, você ou o Wagner. Eu só queria colocar uma situação, enquanto o secretário estava falando, deixar frisado de uma forma bem clara que o impacto da kitnet é baixo para qualquer lugar que ela esteja instalada. Hoje já existe essa situação implantada nesses bairros. Não há nenhum estrangulamento em trânsito, não há nenhuma demanda que esteja abaixo daquilo que seja o normal, vamos dizer assim. E também, secretário, a questão de kitnets hoje é uma mudança de paradigmas mesmo, porque as famílias hoje também têm procura por kitnet, não é só estudante. Kitnet não está 100% vinculada a estudante. Hoje não, essa realidade já mudou. Hoje tem gente que vem de fora prestar serviço na cidade e procura kitnet. Não quer ficar no hotel mais caro. Ele pode fazer um contrato específico por um período, entendeu? Então, a kitnet vai atender também essa demanda. E uma outra colocação não é para a cidade toda. No meu caso, eu vejo para os bairros que estão estrategicamente locados em frente à faculdade. Embora, que nem eu disse, essa mudança de paradigmas da kitnet, ela pode estar lá no Jardim Boa Vista, pode estar lá onde for. A finalidade dela vai ser outra, ela não vai deixar de ser uma kitnet. Tá bom? Então, peço ao senhor que nos ajude nesse sentido, tá? A gente compreende e sabe de todas as leis que regem o município, mas a gente precisa disso. Uma reserva de mercado, como é a cidade universitária 1 e 2, para mim não faz sentido. Principalmente porque, quando você conhece e convive com outras situações parelhas, tipo São Carlos, tipo São Paulo, tipo outras cidades que têm faculdades, a cidade não teve uma reserva de mercado num canto só, ela abriu.
entendeu? Ela percebeu que esse é um tipo de situação da qual tanto o executivo quanto as pessoas que se beneficiam mutuamente e não vão causar qualquer problema extremo à cidade, com certeza. Tá bom? Tem outra colocação, secretário? Vereador Ceará? O Wagner? Eu gostaria também de deixar meu recado que, secretário, eu sei das tramitações que às vezes pare por você, secretário, mas no âmbito do Pedro e meu, nossas kitnetes, né, elas têm a condição do abrigo e foi deixado já o abrigo para que, se algum morador da kitnet quisesse, já tenha onde deixar o carro. Mas, lembrando também que a grande maioria hoje, uma parcela muito grande, eles não vêm de carro. Eles são estudantes que vivem de bolsas e, de uma certa forma, eles querem morar próximo do seu ponto de estudo. Ou seja, aqui nessa região nossa, do Jardim São Paulo, Jardim Nova Itália, eles têm uma facilidade muito grande em transitar, em ir e vir, porque eles têm não só a proximidade, mas a confiança, visto que nós já tivemos casos anteriores aí de problemas de policiais, né, que precisaram atrás de pessoas aí que realmente estavam transitando. Então, eu acho que assim, secretário, eu sei que isso é uma pauta muito grande, mas dentro da ZPR eu vejo que pode ser criado um artigo ou uma célula onde existe a possibilidade de criar-se, né, não um nome moradia estudantil, mas alguma outra célula, algum outro nome que possa vincular dentro desse bairro. Isso aí eu acho que vocês, dentro do departamento da prefeitura, têm isso aí em mente já e podem estar trazendo para essa população do bairro aqui adjacente. Eu visto que a gente, além de não conseguir a documentação, o pior de tudo é receber multa e não ter um documento onde a gente está diante de recuos, de parâmetros que a prefeitura prescreve. Ou seja, eu posso ter uma casa onde eu moro na parte de baixo, eu posso conviver naturalmente com um estudante no fundo, eu posso morar na parte da frente da minha casa, onde eu posso não alugar, mas eu posso ter um parente que possa estudar nessa universidade e morar no fundo. Eu posso morar ou ter minha casa na parte de cima e tenho condições de ter um aluno que possa morar na parte de baixo. Ou seja, eu não vejo imparcialidade onde eu, sendo dono do imóvel, eu posso dar condições, é claro, dentro dos parâmetros que possa morar uma pessoa. Então, é nesse âmbito, secretário, que a gente vem, e já não vem de hoje, porque o Pedro, eu já fiz vários processos para ele, e vários processos já foram negados pela prefeitura, e ele recebeu multa, eu recebi multa, e a gente não consegue ter uma solução definitiva disso aí. É nesse âmbito que a gente fica triste, porque se existe uma regularização onerosa que surgiu diante do governo do Mário, e agora ela prescreveu mais um tempo, aumentando a data, até a foto aérea. E por que isso não pode encobrir na nossa região aqui para essas moradias? A gente quer ter um documento. Muitos querem ter isso. Obrigado, viu, mesa? Obrigado, secretário. Vereador Ceará? Matias? Só ia fazer um comentário, só uma observação, né? Nenhuma acusação, não levo para o lado pessoal. Mas as multas que eles comentam que recebem é porque a construção foi aprovada de uma forma e a atividade de outra. Então, a possível alteração de zoneamento ou de inclusão da moradia estudantil possibilitaria que eles regularizassem uma situação onde o imóvel foi aprovado de um jeito e tem um uso diferente. Então, a prefeitura aplica a lei na forma como a lei está vigente e não pode se furtar de aplicar a lei sob pena de prevaricação. Então, porque senão fica parecendo
que a prefeitura está multando porque quer prejudicar. De forma alguma, a prefeitura está aplicando a lei e o funcionário, aí sim ele se prejudicaria se ele deixasse de aplicar a lei, porque ele estaria prevaricando. Só essa observação. Vereador Ceará. Referente a esse assunto, uso e ocupação do solo, eu vejo também uma falha muito grande dentro do próprio executivo. Já começa pela regularização do plano diretor da nossa cidade. Isso não é culpa do secretário, mas e sim do próprio governo, do executivo. Plano esse que deveria ter sido renovado em 2019. O primeiro plano diretor da nossa cidade foi criado em 2009 pelo governo Silvio Félix, seguindo a legislação federal, a Lei 10.257, que toda cidade acima de 20 mil habitantes deve ter o seu plano diretor. E a validade desse plano diretor é de 10 anos. Isso quer dizer que o plano diretor da nossa cidade venceu em 2019. Em 2018, 2017, o governo já deveria estar, ou deveria ter feito todo um sistema de programação para ter o novo plano diretor seguindo as normas da legislação, obedecendo à lei federal. Essas demandas, de fato, se dá por falta dessa discussão e aprovação desse plano diretor. O governo, ele não faz lei, mas o governo ele tem que ter um olhar para o desenvolvimento e as demandas da necessidade da nossa cidade. Uma delas é esse assunto que os senhores procuraram a comissão de obra, e a comissão de obra se colocou aqui à disposição para fazer esse debate. Quem sabe agora, nesse novo aprovação do plano diretor, os senhores podem participar das audiências públicas, que vai ser realizado aqui na Câmara Municipal, porque quem aprova o plano diretor são os vereadores, apesar que existe um conselho dentro da prefeitura que sugere, eles não têm poder de legislar, mas têm o poder de sugerir uma cidade melhor, né? Ouvindo, inclusive, também a população. Eu, pelo menos, me coloco aqui à disposição, em nome dos colegas membros da Comissão de Obras. Tá? Eu acredito que esse ano não vai haver tempo necessário de aprovação do plano diretor. Já deveria, o governo pode, no futuro, responder por esta omissão. É uma omissão do governo. E tenho certeza que ele vai responder, porque tanto o Tribunal de Justiça como essa casa já vem cobrando há mais de 3 anos o governo a aprovação desse plano diretor. Mas como o governo está chegando ao seu final de mandato, apesar que estão fazendo aí um estudo, né, para um novo plano diretor, ele não deve ser aprovado esse ano. Mas no próximo governo, assim que for chamado a sociedade civil organizada para participar do processo da discussão desse plano diretor, os senhores podem trazer as demandas, né? Querendo ou não o executivo, né, quem vai dar a palavra final vai ser a Câmara Municipal. Caso as demandas que os senhores façam sugestões ao executivo e não seja considerado, eu convido os senhores para que nas audiências públicas que será realizada na Câmara, faça aqui na Câmara Municipal, que aqui é a casa do povo. Né? Aqui é a casa do povo. Se o executivo não ouvir, não encaixar essas demandas,
a Câmara Municipal tem as prerrogativas e o poder de encaixar as demandas também da sociedade. Tá? Então, essa sugestão que eu faço, não vou cobrar nada aqui do secretário referente ao plano diretor, referente à mudança da lei, porque hoje não tem como mais ficar fazendo remendo dentro do plano diretor. Já existe aqui um projeto, alguns projetos do governo que são projetos que estão buscando um jeitinho para resolver situações desde 2019, o de vocês aí, pelo que eu estou entendendo, aí é de 2014. Quer dizer, o secretário não tem culpa disso, mas é um desrespeito do governo com a sociedade que quer investir, que quer contribuir com o desenvolvimento da cidade de Limeira, cada um dentro das suas avaliações, e não se deu uma solução. Olha, a demanda vem de 2014, mas nós temos demanda que inclusive chegou aqui na casa, que vem de 2019 também, sabe? Mas estamos chegando no final, o trem está para parar na estação daqui a uns dias. Não vai dar para o governo aprovar esse plano diretor, e mesmo que mande às pressas, não será aprovado aqui na casa. Eu tenho absoluta certeza que não será aprovado, porque se não fez em 6 anos, em 5 anos o plano diretor, esta casa jamais pode aprovar um plano diretor às pressas, só para livrar o governo das suas irresponsabilidades. Então, para encerrar aqui minha fala, quero agradecer a vinda do secretário Matias e dizer, quando uma comissão convida o secretário para comparecer aqui, é o povo que está convidando, não é o vereador só. Usando das prerrogativas do Poder Legislativo, em nome do povo, é o povo que está convidando. Mas eu tenho certeza que essa demanda dos senhores não será resolvida ainda esse ano. Não vai ter tempo para isso, secretário Matias. Até porque a mudança da legislação tem que vir dentro do plano diretor. E se não vem essa demanda tem que ser também, pode até ser imposto aqui pela Câmara Municipal, através de emendas, caso o governo não chegue no entendimento de ceder, de facilitar, a Câmara Municipal aqui tem essa facilidade, por intermédio da própria comissão de obra, que esse assunto da audiência pública referente ao plano diretor se dará aqui na comissão de obra. Se caso acontecer esse ano, eu acredito que não aconteça, mas se for para 2025, haverá dentro da comissão de obras aqui outros vereadores, possa ser que permaneça esses vereadores, se for reeleito, E se de fato isso acontecer, a gente já até assume um compromisso aqui, eu posso falar em nome da comissão, para que, não havendo por parte do governo essa atenção, a comissão de obra irá dar toda a atenção. E mesmo que o governo não coloque dentro do seu plano diretor, passando pelo COPRAN, que é um órgão que sugere, não tem poder de legislar, eles estão lá para sugerir. Mesmo que eles não façam isso, chegando aqui na casa, esta comissão de obra irá fazer. Por isso que tem que haver audiências públicas, ser convidado a sociedade para participar, principalmente aquela sociedade interessada. É a sociedade civil organizada. Então, esse compromisso aqui eu assumo, já deixo, e peço para os senhores ficar atentos. Está havendo já um estudo do plano diretor, não sei se o Matias puder falar, como que está o andamento já, desse estudo do plano diretor, que, no meu ver, eu acho que o governo pecou, não deveria contratar ninguém para fazer.
o plano diretor, não deveria contratar a empresa. O plano diretor deveria ser realizado pelo Conselho do COPRAN e pela sociedade, como os senhores, né, ser convidado a participar, pelos estudantes também que poderia vir para colaborar, estudante de engenharia, como temos aqui na Unicamp, tudo poderia ser feito gratuitamente, contribuindo com o desenvolvimento da nossa cidade. Então, se o Matias puder falar um pouco aí de como está o andamento do plano diretor, eu até agradeço, os senhores também saem daqui com uma visão melhor. O processo de revisão do plano diretor foi iniciado semana passada, né, com a emissão da ordem de serviço. Né, o contrato já havia sido assinado no mês de julho. Haviam sido realizadas algumas reuniões preliminares com a empresa vencedora da licitação, a Tese Tecnologia, Arquitetura e Cultura de Curitiba, né, e aí a gente, alinhando as datas, a gente iniciou o processo a partir do dia 19 de agosto. A princípio, a empresa está fazendo um trabalho inicial de leitura da legislação, coleta de informações, coleta de dados georreferenciados, enfim, e a gente montou um cronograma de 12 meses, então é realmente algo que vai ultrapassar para a próxima gestão, então não vem nada às pressas para a Câmara sem a devida discussão com a população, inclusive as oficinas, que são a fase inicial, então, preliminarmente, as audiências públicas serão feitas 2 oficinas, que é onde a população ela se aproxima, ela apresenta as propostas, participa das discussões. Essas oficinas vão ocorrer após o período eleitoral, né, exatamente para evitar qualquer burburinho e qualquer interferência que o período eleitoral possa causar nessa questão. Uma outra coisa importante também é que, quando foi montado o edital para a licitação da contratação da consultoria, esse edital previu, e aí a forma como vai ser conduzido, ele previu a possibilidade do plano diretor ser desmembrado em mais de uma lei, né? Antigamente, o município, antes da lei atual, que é a 442 de 2009, né, Lei Complementar 442, existiam a Lei Complementar 212, né, de 99, e a Lei Complementar 199 de 98. Então, a 199 de 98 era o plano diretor e a 212 de 99 era a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Então, que vinha da gestão do Pedro Kiel, eram essas 2 leis, cada uma regia uma parte, mas as 2 complementares. Na gestão do Silvio Félix, a comissão gestora do plano diretor à época resolveu fazer uma legislação única que fundisse todas numa única peça. Então, a Lei 442 de 2009 tem essa situação, porém não é o normal dos municípios em geral. A maioria das cidades, e se a gente falar das cidades de grande porte, quase que a totalidade, possuem leis distintas. Tanto é que as alterações do plano diretor que ocorreram desde 2009, porque a lei foi aprovada em 2009, mas em 2009 já tiveram 2 ou 3 alterações, né? Então, desde lá para cá, praticamente todas alteram a lei de uso e ocupação do solo, que está embutida no plano diretor. Isso é fato que, se a gente olhar no passado, a Lei Complementar 199 de 98, que era o plano diretor antigo, ele passou incólume, ninguém nunca nem mexeu nele. Mas a 212, que era a Lei de Uso e Ocupação do Solo, também teve uma série de alterações, né? Então, a gente previu essa possibilidade, o cronograma de trabalho foi organizado e ainda falta alguns ajustes, exatamente porque semana passada a gente pediu para que ele fosse ajustado para evitar o conflito com o período eleitoral, e aí, assim que a gente tiver com o cronograma finalizado, ele vai ter a publicidade que precisa. Inclusive, a gente vai criar um site específico dentro do site da Prefeitura para, né, divulgar todo o passo a passo do plano diretor, né? Então, é um processo que
vai ter essas 2 oficinas que eu comentei, que vai ser feito direto com a população. Posteriormente, serão 3 audiências públicas, cada audiência numa fase, até que a última audiência, praticamente já quando estiver para se fechar a minuta do projeto de lei. E aí, nesse momento lá adiante, é onde vai se decidir se a legislação vai ser mantida unificada ou se ela vai ser separada como previsto. Então, acredito que a demanda dos senhores pode ser trazida para esse processo, nesse momento das oficinas, né, é o momento oportuno para que isso possa ser apresentado, e aí o quanto mais robusto, né, quanto mais robusta a proposta tiver, como eu mencionei na minha fala anterior, né, seria legal ter dados, por exemplo, dessa questão da procura, né, das imobiliárias, às vezes até depoimentos dos próprios estudantes, né, informando, né, da preferência por uma região ou outra. Isso é importante porque isso norteia, né, a leitura da dinâmica da cidade, né. Por mais que hajam inúmeros instrumentos que são utilizados, né, a gente tem dados socioeconômicos, dados das próprias unidades de ensino, quantidade de estudantes. Hoje em dia, a gente, com os recursos de georreferenciamento, a gente tem uma série de dados que hoje existem e só precisam ser obtidos e compilados, né? Então, a gente consegue, com isso, identificar as regiões da cidade que podem ter essa demanda represada e pode ser pensado. Então, né, é o momento oportuno aí para que isso seja apresentado. Caso os senhores queiram apresentar isso de forma antecipada, também pode ser protocolizado um pedido, ele vai ficar aguardando o momento oportuno para entrar na discussão, né? Mas também existe a possibilidade, né? Hoje a gente tem o sistema digital, ele pode ser apresentado como um protocolo, né, encaminhado a esse assunto específico, ou mesmo ainda apresentado fisicamente lá no protocolo geral também, caso queira ser antecipada essa discussão. No momento oportuno lá das oficinas, ele entra na discussão. Então, acho que é a observação que tem que fazer, mas assim, garantir que todo o processo é um processo participativo, que inclusive a partir do momento em que acabar esse levantamento de informações, essa leitura inicial, todo o processo também, né, a Câmara Municipal vai ser convidada a participar, né? A revisão do plano diretor, ela é da cidade toda, ela não é do Executivo, não é do Legislativo, é da população, né? E o Executivo e o Legislativo são os condutores para que isso ocorra ao final. Então, é importantíssimo que a Câmara participe, porque a Câmara participando, lá na frente, a lei, na hora que chegar aqui o projeto de lei, todo mundo já participou, já discutiu, é consenso de toda a sociedade, não há o que ser alterado, né? Eu acho que é isso que o vereador Ceará, acho que na fala dele, acho que quis que acontecesse, né? Então, acho que as colocações aí que eu tenho para fazer são essas. Ceará quer conclusão? Não, só para concluir aí a fala do secretário Matias, não tenha dúvida que alguns vereadores podem até participar do processo, mas o fórum ideal é aqui a Casa do Povo, né? De qualquer forma, amanhã ou depois, chegando aqui o plano diretor, mesmo que algum outro vereador participaram lá da discussão, o fórum legal para debate, para discutir com a sociedade, é aqui a Casa do Povo, né? E será feito por esta comissão, não tenha dúvida. Se for esse ano, irá ocorrer, se for o ano que vem, eu acredito que irá ocorrer. Que para o Legislativo, aqui é o local ideal. A discussão do processo nasce no Executivo, como nasce
o orçamento do município, é discutido lá, e depois é enviado a esta casa. Os poderes são independentes, tem que ser harmônico, mas são independentes. Então, eu compreendi a colocação do secretário Matias, mas possa até ser que eu não participe dessas discussões, porque ali é um processo do Executivo, não é um processo do Legislativo, que vai ter depois as suas prerrogativas para analisar, né, para fazer mudanças, né, porque podemos fazer todo tipo de mudança dentro do processo, dentro da lei, com apresentação de emenda, com sugestões da sociedade, né? Não que não fique à vontade nessa discussão do Executivo, mas aqui o povo sempre ficou mais à vontade, pôde discutir com mais, né, visão, com mais segurança, e não tenha dúvida que o processo pode acontecer lá, mas irá se encerrar aqui com a participação também da sociedade. O projeto, de fato, ele é da cidade, ele não é do Executivo e nem do Legislativo. É por isso que essa casa sempre cobrou para que o plano diretor fosse discutido há 5 anos atrás. Nós estamos atrasados. A cidade perdeu demais com esse tipo de desenvolvimento do plano diretor, porque o plano diretor é que dá vida no desenvolvimento de uma cidade. Não fica na mão de uma só pessoa, fazendo emenda e buscando o jeitinho para agradar os seus amigos, né? Dentro do plano diretor, depois de aprovado, tem que agradar a todos, e todos têm que obedecer àquela legislação. E, de fato, as coisas vai mudando, né? A tecnologia vai mudando todos os dias. Se depois de 1 ano aprovado o plano diretor, se precisar fazer uma emenda para adequar, né, uma nova mudança no plano diretor, quem vai ter a prerrogativa de aprovar isso é o Legislativo. Lógico, provocado pelo Executivo. O Executivo vê a necessidade de se fazer essa mudança e irá ser feita. A casa aqui, ela tanto aprova a lei, como ela também pode revogar a lei. É aqui a casa que se aprova a lei e também muda a lei. Referente a essa discussão, eu vejo que, perto de uma universidade, já deveria o governo ter uma visão que, durante um raio de 2 quilômetros, poderia se construir projeto nesse sentido, atendimento ao estudante, também à família dos estudantes, porque muitas mães que têm os seus filhos estudando aqui na Unicamp, se tivesse possibilidade de ficar mais perto do filho, pelo menos cada 10 dias no mês, elas podem se dirigir da cidade onde mora, do estado, e se instalar aqui na nossa cidade. Para isso, a cidade tem que ser criativa, né? O gestor tem que ser criativo. Próximo dos hospitais, como a Santa Casa, deveria também existir esse tipo de projeto, porque vem estudante, estagiário, que vai trabalhar na Santa Casa, nos hospitais, e esse tipo de projeto poderia, 2 quilômetros ali próximo da Santa Casa, também ser realizado. Isso é visão de governo, é visão de gestor, né? E é visão também do legislador. Por isso que, quando o plano diretor chegar aqui na casa, todo esse processo, se não tiver dentro do plano diretor, Matias, nós vamos discutir aqui também, para que isso possa ser encaixado, né? Estamos aqui no objetivo de contribuir com a cidade, como vocês também, executivos, estão lá no objetivo de contribuir com a cidade. Então, muitas cabeças pensantes, quem ganha com isso é a cidade. Então, eu encerro aqui a minha fala, agradecendo ao secretário Matias, todos os funcionários, e sugerir, senhor presidente, que esta reunião seja posta na rede social da Câmara Municipal e que, na próxima, que seja transmitido
pelos canais da Câmara Municipal. Não vem alguém me dizer que não pode, porque pode, porque se não pudesse, nós não poderia ter sessão aqui de segunda-feira transmitido pela Câmara Municipal, né? Estamos aqui a serviço da coletividade. O que não pode é o político usar do espaço aqui para pedir voto e divulgar o número, o número da sua campanha. Isso não pode. Mas estamos aqui a serviço da coletividade. Estamos a serviço da população. E a população lá fora precisa nos acompanhar pela rede social. O que a gente está fazendo, discutindo nas comissões, nada pode ficar aqui em sala fechada. Eu não admito isso. Então, eu já vou sugerir a Vossa Excelência que peça ao presidente da Casa que autorize a transmissão das comissões, normalmente, como sempre existiu. E cada um responde pela sua atitude e seus atos. Agradeço ao vereador Ceará. Vou consultar o presidente, sim. Eu vou fazer esse pedido para ele. E acredito que pode ser transmitido também. O senhor Pedro, o senhor tem alguma colocação para fazer? Então, o que a gente vê como um todo, a gente até compreende que o poder público ele é gerido sob um certo engessamento, né? É difícil você conseguir alterações e mudanças, o processo é complexo. E para nós o tempo é urgente, no sentido de que nós estamos sendo cobrados nesse devido tempo. Mas eu gostaria de pedir encarecidamente que esse assunto fosse realmente incluso de forma significativa na próxima discussão do plano diretor. Obrigado. Agradeço, senhor Pedro, e pode contar com essa comissão, vai estar até o final do ano, né? E na próxima também, a comissão de obras sempre é atuante. Então, pode procurar essa casa, que aqui a casa é do povo. Senhor Wagner. Eu gostaria de ressaltar o que o vereador Ceará comentou, e a gente nota como o âmbito do crescimento da cidade ele tem que ter um estudo e um planejamento bem feito. Hoje nós temos uma faculdade de medicina aqui, que é São Leopoldo Mandique, se não me engano, né? Que ela está próximo do ISCA lá, e com certeza lá terá esses mesmos problemas que nós temos aqui na faculdade, na FCA, aqui na Unicamp. Foi bem lembrado o que o vereador comentou, na proximidade do Hospital da Santa Casa, teremos os mesmos problemas que temos aqui. Ou seja, na Einstein, enfim, aonde houver um polo educativo, visto universidade ou até mesmo faculdade, terá esses mesmos problemas que nós estamos tendo aqui na nossa região. Então, eu acho que o plano diretor hoje, com o secretário aqui, Matias, com a presença sua, Matias, e também a gente não vem aqui para criar inimizade. Nós estamos aqui para realmente fazer com que a cidade cresça, né? E a gente também consiga conversar de maneira amigável, né? E maneira transparente. Eu acho que isso é importante. E dessa forma, a gente nota que a cidade precisa, sim, de alterações nesse âmbito. E eu sei que tem o Coplan, que é um grupo de pessoas que fazem parte do conselho, né? E eu vejo assim, eu estou à disposição. Eu sou engenheiro civil há 30 anos aqui na cidade, nasci na cidade de Limeira. Eu estou à disposição de vocês. Se precisarem fazer algum levantamento, alguma informação, eu estou à disposição. E peço que esse estudo do Jardim Nova Itália, da adjacência aqui, vá adiante, e a gente gostaria que esse plano diretor contribuísse, não só para nós, mas para a cidade um todo. Obrigado a todos aí, tá? E agradeço também a colaboração de vocês da Câmara aqui. Obrigado, Wagner. Secretário? É só para agradecer o convite. Acho que as colocações que eu fiz acho que já são suficientes e continuo à disposição. Mais uma colocação, Ceará? Só para contribuir, o secretário Matias aqui fez uma colocação importante, que os senhores podem já fazer sugestão, já protocolando, inclusive, agora sistema eletrônico, né, Matias, na secretaria,
de urbanismo. Essas sugestões aqui que a gente está debatendo, vocês também, junto com outros colegas da área também, existem outros empreendedores aí, vocês podem estar se organizando, formar grupos, né? E discutir. Isso é ato de cidadania, né? Vocês protocolam, se amanhã não se encaixar lá dentro, o próprio sistema, o conselho, o governo não levou em consideração, vocês já têm lá um avanço e pode trazer isso aqui como sugestão também para a Câmara Municipal, para a Comissão de Obra, quando o plano diretor aqui chegar, né? Isso já, se caso o governo atender e chegar num bom senso, aqui a gente vai ouvir vocês, está tudo dentro das normas, vocês estão de acordo e tal. Se tiver, tudo será aprovado dentro daquilo que a sociedade também deseja. A gente aqui não impõe nada que não seja de interesse da sociedade. Obrigado, viu? Mas já faço essas sugestões aí aos senhores. Então, agradeço ao Wagner, ao senhor Pedro, agradeço ao secretário, está presente na Comissão de Obras, agradecer ao vereador Ceará, a Lu Bogo, ela precisou ausentar, ela pediu desculpas, a estagiária Ana, né, acompanhou a gente aqui, toda a comissão, e a todos os funcionários. Obrigado, e está encerrada a comissão.